Continuamos aqui a nossa conversa com o Marcos Antônio Matede, doutor em Ciências Sociais e professor do mestrado em Desenvolvimento Regional aqui da FURB e também professor do curso de Ciências Sociais. O nosso tema desta noite são os riscos de desastre ambiental, que continuam preocupando não só o blumenauense, mas os brasileiros de um modo geral. E essa preocupação tornou-se, né, algo aí não só para a própria população, mas para os governos. E o Brasil está enfrentando aí esse problema de desastre, Matede. Como você analisa? Digamos que os últimos 20, 30 anos mudaram um pouquinho a imagem que nós brasileiros tínhamos a respeito do nosso próprio espaço geográfico. Por muito tempo, nós acreditávamos que o Brasil fosse uma região que estivesse fora ou que não fosse tocada pelo problema dos desastres. Na verdade, desastres sempre existiram. O que não existia era uma capacidade de registro, por um lado, científico, né? Cobertura, acompanhamento do corpo técnico científico, por um lado, e, por outro lado, cobertura da mídia mais precisa a respeito desses problemas, né? Nós temos exemplos, os primeiros registros de seca no Nordeste, as queimadas no Centro-Oeste, os deslizamentos no Sudeste. Cada verão a gente sabe que vai desmoronar algo no Rio de Janeiro, São Paulo, né? E que em Santa Catarina, de tempo em tempo, tem enchente, que vai ter uma seca no Nordeste. O problema, eu acho que está mais associado com o tipo de enfoque e o tipo de política específica dada para isso. Hoje nós temos uma política nacional de defesa civil, por um lado. Nós temos um conjunto de pesquisadores, uma rede de pesquisadores trabalhando tanto com as variáveis naturais, em termos meteorológicos, hidrológicos, em termos de medidas de engenharia hidráulica e coisa e tal, como também na área social, em sociologia, antropologia, economia, área de comunicação, que permite fazer circular informações muito mais precisas a respeito dos fenômenos. Então, eu acho que tem mais a ver com amadurecimento e uma capacitação tecnocientífica da sociedade. Mas os desastres, os eventos, digamos, né, os fenômenos sempre existiram. Que a capacidade de agendamento político era muito baixa. Hoje a gente tem aí, né, os veículos de comunicação martelando todas as informações instantaneamente, né? E a gente está acompanhando aí a situação do Japão, né? O Japão a população, né, desesperada, mas e você pontuou aqui que a sociedade, né, ela mais ou menos se prepara para esse tipo de evento. O Japão se preparou para o evento que está acontecendo agora lá, né, esse desastre, né? Num outro país que não fosse o Japão hoje, a situação seria diferente, né? Os dados que a gente tem a nível internacional mostram o seguinte, né? Estados Unidos, Japão e Europa são as regiões onde que ocorrem mais desastres, né? Porém, tu tem menos morte, tu tem muita destruição econômica, mas pouca perda de vida. Nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, você tem uma incidência de desastres menor, porém com grande perda de vida. O que diferencia é a capacidade de prevenção dessas sociedades, particularmente políticas específicas nesse sentido. O que a gente presencia no Japão é dramático e trágico, mas certamente se não tivesse havido um convívio e recursos e políticas específicas para confrontação de terremotos e de tsunamis, certamente a magnitude da destruição seria muito maior. Então, a gente diz que existe uma passagem do tempo 1 para o tempo, tecnicamente, do tempo 1 para o tempo 2, ou seja, do período pré-impacto para o período pós-impacto. Quanto mais vulnerável tu te encontrar no período pré-impacto, né, maior destruição tu vai encontrar no período pós-impacto. Ou seja, se um fenômeno desse tivesse acontecido numa área
litorânea de um país em desenvolvimento, certamente o tipo de repercussão e o tipo de destruição seria muito maior. Em que pese que tenha sido uma falha grave, não pressupor a falha dos 3 mecanismos de segurança do reator. Que estavam lá, né? Tá. Era para funcionar 1, 2 e 3. E falharam os 3, né? Porque não previam uma onda daquela magnitude. O Mated, a gente pode pensar esses fenômenos, esses eventos, né? Essa condição aí que a sociedade enfrenta, eu acho que tu podia dar uma rápida mapeada desses desastres pré-industrial, né? Na sociedade pré-industrial e pós-industrial. Como que a gente pode observar, analisar? Do ponto de vista teórico, frequentemente se diz que nas sociedades pré-industriais elas conviviam com o perigo. A ameaça era externa à sociedade, né? Por exemplo, uma chuva que provoca uma enchente. Como você não conhecia os mecanismos de funcionamento meteorológico e hidrológico, esse risco era externo à sociedade, era um perigo, né? E também nas sociedades pré-industriais e pré-modernas, esses fenômenos eles eram atribuídos a forças sobrenaturais. Né? Na sociedade moderna, você tem conhecimento a respeito da possibilidade de ocorrência do fenômeno e também é obrigado a agir sobre isso. Né? Logo, os riscos eles são internalizados. Né? Por exemplo, a gente sabe que vai ocorrer desastres no Vale do Itajaí. Nós construímos represas como uma estratégia de confrontação, mas o risco está presente. Não é? Deixou de ser a chuva para ser o funcionamento da represa. As represas têm ciclo de vida, ou elas podem falhar o mecanismo de manejo dela. Então, a gente transfere da chuva para a represa. Então, nas sociedades modernas, o risco, como ele é conhecido, entendeu? O mundo está desencantado, a sociedade se obriga a agir para minimizar os futuros impactos. Né? E isso não só com desastres, mas também com outros tipos de acidentes tecnológicos, né? Acidentes automobilísticos, assim por diante. Uma coisa interessante, professor doutor Mated, que é o seguinte, em situações como essa que a gente experimenta, né, de desastre, sempre há aquela comoção, né? Há uma comoção muito forte, as pessoas perdem bens, né? Alguns perdem alguns familiares, mas nesse tipo de eventos tem aqueles que ganham também, né? Os desastres, eles... Eu não gosto muito de dizer que você tem o Mr. Jack, o Dr. Hyde e o Mr. Jack. Não tem a passagem de um bom para um ruim, né? Na realidade, o desastre, ele não é ruim para todo mundo. Né? Tem pessoas que ganham com o desastre. Ele também é uma oportunidade para a própria sociedade. Eu sempre disse que o desastre de 2008 representava uma oportunidade para a comunidade de Blumenau em particular e do Vale do Itajaí em geral, para repensar o padrão de desenvolvimento regional, as formas de ocupação do espaço, utilização dos recursos, as políticas todas. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem ali diversos grupos de interesse operando nesse sentido. Né? Existem grupos que capitalizam em cima do desastre. Né? Ou seja, alguns setores econômicos vão ser ativados com a prestação de serviços, tanto para o poder público como para o setor privado. Como também, por outro lado, o desastre gera laços de solidariedade, formas de organização social que são frequentemente atípicas em situações ditas de normalidade. Não gosto muito desse termo, né, de normalidade. Como a formação de grupos, entendeu? A constituição de movimentos sociais e assim por diante. Né? Laços de solidariedade entre famílias, formas de cooperação que frequentemente não são comuns, pelo menos na comunidade do Vale do Itajaí. Alguns prefeitos, alguns governadores
se aproveitam também deste momento para buscar recursos, né, e melhorar o município, o estado, que em outras condições teria dificuldade, né? Eu acho que os desastres, eles são problemas sociais não rotineiros, né? E quando a gente pega o caso particular de Santa Catarina é politicamente periférico no cenário nacional. Eventos que nem desastres geram uma oportunidade de fazer entrar na agenda política nacional algumas questões que frequentemente têm muita dificuldade de serem agendadas. Isso data do começo do século, da década de 50, e ainda hoje é assim, tá? Basta lembrar que em 1983 o Amin se projetou, o governo Esperidião Amin, ele inicia extremamente debilitado do ponto de vista político em função das fraudes, das acusações de fraude das eleições no Sul, em Tubarão, e o sumiço das urnas e toda aquela confusão. O desastre permitiu ele assumir a liderança do Estado e se projetar nacionalmente. Não é? O Esperidião Amin consegue se descolar do grupo Konder e Bornhausen e estabelecer uma vida política independente própria desse grupo político, com a projeção que ele adquiriu tanto localmente em Santa Catarina como nacionalmente. A gente está meio que se encaminhando aqui para o final do nosso programa, mas eu gostaria que o Mated falasse rapidamente a respeito do trabalho, porque o teu objeto de pesquisa, né, a tua tese de doutorado é sobre desastres, né? E isso você finalizou em 1999 e depois a tese dormiu, ninguém se interessou e depois tornou-se, né, um objeto de procura. Eu queria que tu contasse por que nasceu o interesse em escrever uma tese sobre desastre. Bom, foi uma experiência pessoal, né? Ou seja, eu conheci o tema dos desastres na minha sala de visita, né? Ou seja, estava fazendo mestrado em Florianópolis, de repente fiquei sabendo que na casa dos meus pais, em Timbó, tinham 2 metros de água dentro de casa. Ou seja, a minha identidade, o meu passado, tudo eu perdi. E aí eu comecei a me preocupar. Afinal das contas, o que está acontecendo aqui? Né? Qual é que são os fenômenos? E para mim, o problema dos desastres, depois de quase 20 anos estudando isso, é um problema de natureza política. A água simplesmente desencadeia uma destruição que está incubada socialmente. Ou seja, ela faz com que aquela vulnerabilidade pré-impacto se traduza em destruição após impacto, né? Isso é claro. E está associada ao tipo de resposta que o poder público tem dado sistematicamente ao longo de 150 anos. Ou seja, tem historicamente priorizado a ação sobre as variáveis naturais em detrimento das variáveis sociais. Agora mesmo, o governo do Estado propôs um plano de prevenção e mitigação dos desastres no Vale do Itajaí que não leva em consideração, nós estivemos em algumas audiências públicas, não somente a professora Beata, a professora Noêmia, que não leva em consideração as especificidades das variáveis sociais. Então, tá aí, ó, nós chegamos ao final do nosso Cidadania em Debate e eu quero agradecer ao professor Mated, que esse é um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, né, e quero novamente agradecer aqui a presença de Marco Antônio Mated, doutor em Ciências Sociais, professor do mestrado em Desenvolvimento Regional da FURB, que veio aqui falar sobre os riscos de desastres ambientais em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa e a gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana.